voltando, então Euclides da Cunha é o intérprete do Brasil com as suas características. Vamos para o próximo. O próximo é esse cara aí, o Monteiro Lobato, né? Desculpa aí até o Lobato com letra minúscula, mas o Monteiro Lobato, pessoal, vou até abrir um parênteses aqui. Olha a sobrancelha desse cara, né? O monocelha, né? Ele tem tudo junto aí. Mas, brincadeiras à parte, Monteiro Lobato, pessoal, conhecido, né? Bastante mesmo. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu alguma coisa com relação ao Monteiro Lobato, né? E tem uma história bem interessante com ele, né? Que ele é um dos autores, né? Lembra que eu disse lá no início da aula que o novo ele causa desconforto, né? O novo ele vem com esse desconforto na questão de sair da zona de conforto. E a Semana de Arte Moderna ela veio para revolucionar e sofreu, como eu disse a vocês, né? Dentro desse contexto, sofreu muito mesmo preconceito, muitas críticas, e esse cara aqui criticou ferrenhamente, criticou com força uma das artistas que se apresentaram na Semana de Arte Moderna. Há quem diga, né, a gente vai contar essa história mais adiante, mas há quem diga que a Semana de Arte Moderna estava bem michurucazinha, né, bem parada, teve as inovações, mostrou, mas aí quando esse cara fez essa crítica, aí o negócio explodiu. Pronto. Ele criticou, achando que estava fazendo mal, né, digamos assim, mas, pelo contrário, sua crítica foi com que essa Semana de Arte Moderna ela expandisse, né, explodisse mais ainda. Mas isso aí é assunto para mais adiante. Mas está aí, o Monteiro Lobato, vamos ver as características dele. A linguagem culta também trata ainda da linguagem culta, assim como o outro, o Euclides da Cunha, né? Que a gente viu agora há pouco, que é a linguagem rebuscada, então a linguagem culta também, ele muito estudado, um cara muito inteligente, mas olhe só quem é a personagem que ganha destaque nas obras do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Pessoal, o Jeca Tatu é um personagem desenvolvido pelo Monteiro Lobato que ganha destaque dentro do pré-modernismo. Quem é o Jeca Tatu? É o cara do interior de São Paulo, é aquele cara que trabalha das lavouras de café, aquele cara que trabalha, como eu disse a você, levanta cedinho, trabalha de sol a sol. Se ficar de doente, não tem para onde ir, não tem um hospital, não tem uma pessoa que fale por ele. É o miserável, é o cara que vive na miséria, né? Trabalha muitas vezes trabalha em situações, né, desumanas, né? É o caboclo, é o caipira, é o cara lá do sítio mesmo. É o cara que vive lá no interiorzão. No caso aqui, interior de São Paulo. Então, pessoal, esse é o personagem importante da obra do Monteiro Lobato. E uma das suas obras, das tantas obras que ele tem, né? Eu não vou aqui, eu me arrisquei a escolher um aqui porque eu falei do Jeca Tatu, né? Mas Urupês. Então, Urupês é uma das suas obras bastante conhecida. E onde tem a figura do Jeca Tatu aí, com todos esses requintes. Então, essa é a figura do Monteiro Lobato, né? Então, esse é o caminho que Monteiro Lobato ele começa a trilhar. E uma curiosidade, né, a respeito do Monteiro Lobato, que ele também enveredou pelo caminho da literatura infantil. Então, foi para o caminho da literatura infantil. Aqui, quem nunca ouviu falar no Sítio do Pica-Pau Amarelo, conhecido por todos, né? Fez parte da minha infância. Eu assistia todas as manhãs na televisão, passava todas as manhãs. Virou série, virou seriado, virou filme, virou desenho, muita coisa. Então o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, ele ganhou proporções enormes, né? Então a literatura infantil é uma das marcas, né, que digamos assim, que o deixa mais ainda singular. Então você é você, porque você investiu nessa literatura. Nessa literatura infantil. Até então, não tinha sido tratada por nenhum outro escritor. Então,
esse é o Monteiro Lobato. Como eu disse a vocês, né, tem a história aí da crítica que ele faz a uma das participantes da Semana de Arte Moderna. E o seu perfil é essa linguagem culta, mas o seu personagem é o personagem Jeca Tatu. O cara que é lá do sítio, lá do interiorzão, é o cara que vive na pobreza, né, extrema pobreza, mas tem esse digamos assim, essa observação com relação ao Monteiro Lobato, que é a literatura infantil. Então esse é o nosso Monteiro Lobato. Duvido que vocês não tenham visto, né, ou ouvido falar sobre o Monteiro Lobato, lido alguma coisa, ou pelo menos assistido o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que teve uma época aí de alguns anos aí que passava constantemente em todas as manhãs em programas infantis. Mas está aí a figura do Monteiro Lobato, tá bom? Próximo. O próximo é o Lima Barreto. Pessoal, o Lima Barreto, ele é bem, digamos assim, já diferente dos demais. Olha a linguagem que aparece nas obras dele. A linguagem coloquial. Olha aí, já saiu do rebuscamento, já saiu da linguagem formal do Monteiro Lobato e já chega, né, nessa linguagem mais coloquial, esse negócio mais voltado para o coloquialismo. Sofreu muito preconceito, né, pela cor, ele era negro, e era normal na época, normal, né? Hoje também acontece, mas na época bem mais frequente acontecia a questão do preconceito, do preconceito racial, né? Então ele sofreu muito preconceito por ser negro, sofreu bastante com esse preconceito e vai estar também exposto na sua obra. Então o Lima Barreto, ele já começa essa inovação, né, que é pretendida pelo pré-modernismo, né? Esse diferente, linguagem coloquial. É o Brasil fanista, ele tem essa visão fanista do Brasil. O Brasil é o mais belo, é o mais lindo, é o mais maravilhoso. Não é à toa que está expresso aqui na obra dele, ó, o triste fim de Policarpo Quaresma. Né? Se você ler esse triste fim de Policarpo Quaresma, você vai associar diretamente a esse Brasil fanista que ele via, né? Tanto que ele foi, né? Foi para a guerra, se alistou, foi para a guerra, lutar pelo Brasil, o Brasil que ele tanto amava, o Brasil que era a cor mais linda dos olhos dele. Então, aos olhos dele, o Brasil era perfeito. Então, ele foi para a guerra, lutou lá nessa guerra, só que ele lá, durante esse período, ele descobriu que não é só flores, né? Ao lado sujo, ao lado feio. Brasil esse que veio a matá-lo. Então está expresso aí. Triste fim de Policarpo Quaresma. Então ele morreu pelo Brasil. O cara que morreu pelo Brasil. O Brasil que ele tanto defendia, tanto amava, que viu que não era exatamente o que ele imaginava, né? Isso acontece bastante em profissões, né? Você às vezes batalha tanto por uma profissão, achando que vai chegar lá, ser o diferencial, fazer o diferencial, e quando você chega, aí você tem aquele choque de realidade, esse país não é nada do que eu imaginava. Às vezes se corrompe. Vou até citar aqui, como a gente está em período de pleito eleitoral, né? O pleito eleitoral, às vezes você tem mil e uma ideia que vou ser diferente, revolucionar, mas é quando você chega lá e você vê que não é do jeito que você pensa. E acaba se indo por maus caminhos também. Tá vendo? Então, os personagens dele são personagens populares, né? Populares de onde? Dos subúrbios do Rio de Janeiro. Então, são o personagem ali do subúrbio. Veja que aqui vai aparecer a linguagem coloquial. O preconceito, como eu falei para vocês, que está presente na obra dele, pois ele sofreu muito preconceito. E bem-humor, né? O bom humor, o bem-humorado. E ironia, também é tratado na obra do Lima Barreto. Então esse é o nosso Lima Barreto, já bem próximo do que a gente espera desse pré-modernismo. Já está mudando, tá vendo? Já está um pouco diferente dos demais, beleza?